E um estudo realizado pelo Instituto do Sono em São Paulo revelou que 42% dos paulistanos roncam 3 vezes por semana ou mais. Mas o barulho provocado pelo ronco, que gera piadas entre amigos muitas vezes, né? E até discussões em casa, pode esconder doenças como a apneia do sono. E sobre esse assunto eu converso a partir de agora com o otorrinolaringologista Dr. Henrique Gobo. Muito bom dia, doutor. Obrigada por estar aqui conosco tão cedinho para a gente falar desse assunto que, olha, literalmente é uma dor de cabeça para muita gente, né, doutor? Bom dia. É isso mesmo, Juliana. Bom dia. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, esse estudo foi bastante surpreendente, né? A gente tinha dados anteriores de que ronco era prevalente em 30% dos homens já em idade adulta e 12% das mulheres. Então, realmente houve um aumento, provavelmente por causa do efeito da pandemia, né? Talvez o pessoal tenha ganhado um pouquinho de peso, né, nessa época de pandemia. A gente sabe que peso é um dos fatores importantes para ronco e apneia do sono. Perfeito, doutor. Eu queria começar, já deu essa introdução, mas qual que é a diferença? Entendo que ela exista, né? Mas qual seria a diferença de fato do ronco e da apneia do sono? É muito diferente uma questão da outra? Sim, é bastante diferente. Na verdade, o ronco é só o barulho, né? Quando a gente faz o barulho durante a noite, incomoda a namorada, namorado, cônjuge, né? Mas a princípio não é considerado uma doença, o ronco mesmo, porque não traz malefícios para o organismo. Já a apneia do sono acontece quando o ronco ele é tão importante que obstrui a respiração da pessoa, né? Quer dizer, a região aqui atrás do palato, ela acaba fechando e o ar não passa. Então, durante a noite, o paciente acaba respirando muito mal e isso pode causar diversos problemas. Tem problemas mais relacionados à qualidade de vida, seria uma sonolência exagerada durante o dia. Então, o paciente que tem apneia do sono pode ficar mais cansado, dificuldade de concentração, de executar as tarefas do dia a dia, muito sono depois do almoço, acaba sendo até perigoso para quem trabalha quem é motorista, né? Quem trabalha com automóveis, com veículos pesados, além desse problema de qualidade de vida, tem um problema cardiovascular, realmente, porque a apneia do sono pode fazer com que a pressão arterial aumente. Aliás, é muito comum, infelizmente, que isso aconteça. Então, durante a noite, quando a pessoa tem as crises de apneia, a pressão arterial pode aumentar. E isso, ao longo do tempo, pode trazer insuficiência cardíaca, enfim, até AVC, problemas mais perigosos, assim. Ou seja, tudo que pode vir decorrente aí de fato dessa apneia. Agora, há sinais, uma pessoa que ronca, por exemplo, né, que a gente consegue observar que ela ronca bastante. Não quer dizer que ela tem apneia, né? Existem sinais, doutor, fatores de risco para que as pessoas possam ficar atentas com isso, ou é preciso de fato procurar um especialista? Quando que a gente deve procurar um especialista de fato para saber como está essa situação? A gente está falando aqui muito do adulto, né? A gente precisa lembrar também das crianças. Então, as crianças, normalmente a gente vai perceber, porque a gente sempre vai estar junto, né? Dos nossos filhos, a gente vai ver quando a criança está com uma dificuldade muito grande de respirar e quando está tendo apneia durante a noite. O adulto, às vezes, quando está sozinho, não vai perceber, né? Ninguém vai falar para ele. Então, principalmente, o que vai acontecer é essa síndrome da sonolência excessiva diurna, eventualmente uma dor de cabeça quando acorda de manhã, quando a pressão arterial está subindo muito, principalmente durante a manhã, quando acorda de manhã e a pressão está muito alta, ou quando a pessoa começa a ter uma queda de concentração, uma queda de libido, uma dificuldade de concentração durante o dia, uma dificuldade para fazer atividade física. Esses são os principais sintomas. É difícil, às vezes, o paciente perceber, porque esses sintomas vão aparecendo lentamente e progressivamente, não é de um dia para o outro. Então, a pessoa vai se adaptando, aquilo vai achando que é normal. Já passou dos seus 40, 45 anos, acha que não,
é assim mesmo, eu tô cansado porque a vida está muito corrida, está muito puxada para mim. Mas não, muitas vezes já são sintomas, né? Já são sinais e sintomas de apneia. E aí, a apneia a gente só consegue diagnosticar com exame, tá bom? Não dá para a gente clinicamente, assim, só pelos sintomas, saber o que está acontecendo. Precisa realmente procurar um otorrino ou algum médico do sono, algum colega que trabalhe com sono. E a gente tem um exame chamado polissonografia, que é um exame meio chatinho de fazer, a pessoa precisa dormir num laboratório, né, num local específico com algumas coisas ligadas ao corpo, é um exame meio chatinho, mas é super importante, aí a gente consegue saber exatamente se tem apneia do sono e qual é o grau da apneia. E aí existem diversos tratamentos, é super tranquilo da gente resolver a apneia do sono na imensa maioria das vezes. Perfeito, doutor. E existe uma faixa etária onde a apneia é mais comum? Por exemplo, crianças, é comum uma criança ter apneia ou é mais mesmo a partir dos 40? Existe isso ou não? Qualquer pessoa pode ter apneia? São Qualquer essas faixa duas etária, né? faixas. Essas duas faixas são as principais, né? As crianças e os adultos acima de 40 anos. A gente tem visto realmente um aumento desses casos em crianças agora após pandemia, né? Talvez pelo número de infecções, a gente tem atendido bastante crianças com amígdala e adenoide grande. As causas de apneia do sono em criança e em adulto, elas são diferentes. Na criança, na imensa maioria das vezes, é adenoide. Adenoide é como se fosse uma amígdala que a gente tem no fundo do nariz, aqui, né? Entre o nariz e a garganta. E as amígdalas grandes. Então, criança, na maioria das vezes, é isso. No adulto, o ronco vai acontecer por outros fatores. 3 principalmente: excesso de peso, um nariz mais obstruído e uma garganta, ou com uma amígdala grande também, ou com um palato. O palato é o céu da boca, né? A gente tem um palato duro e lá no final o palato mole, onde fica a campainha, né? Onde fica a úvula. Ali, às vezes, com o passar do tempo, com a idade, com o peso, aquilo vai ficando um pouco mais longo e um pouco mais para trás, posteriorizado. Então, no adulto, a gente tem esses 3 fatores. Eventualmente, um nariz que não respira muito bem, e aí, numa época, um paciente que tem muita rinite, né? É que nem você estava falando agora, né? A gente está saindo do inverno, a gente talvez já comece a ter um pouquinho mais de umidade, mas até então o clima está bastante seco, então nariz ruim pode piorar roncos. O palato, um paciente vai ficando um pouquinho mais de idade, ele vai ficando mais flácido. Pacientes que tomam remédio para dormir ou que um pouquinho de álcool também relaxa mais essa musculatura, também acaba tendo mais ronco. E o peso, né? O peso é o fator mais... É onde dá para a gente, na maioria das vezes, prevenir sem ir ao médico, né? Ter uma qualidade de vida, ter hábitos saudáveis, manter o corpo mais saudável, um controle de peso, isso ajuda bastante. Então, mais uma vez, a questão da qualidade de vida, uma alimentação saudável, um corpo saudável também acaba contribuindo com um sono mais saudável também, né, doutor? E é claro, sempre procurar um especialista. Exatamente, Juliana. É o mais importante para fazer é esse controle. E qualquer sintoma, qualquer dúvida, a gente pode avaliar e sem dúvida a gente consegue tratar. Não precisa necessariamente ser um tratamento muito agressivo. A pessoa às vezes não quer tratar porque tem medo de cirurgia. Realmente tem cirurgias que a gente pode fazer para melhorar ronco, mas também dá para melhorar com emagrecimento, dá para melhorar com fonoterapia. As fonoterapeutas fazem exercício de palato que ajuda bastante nos roncos. Os dentistas podem fazer aparelho durante a noite que ajuda a gente. E é claro, para casos mais agressivos, casos mais graves, às vezes já precisa de um aparelho de pressão positiva, um CPAP, né, que os fisioterapeutas, as fisioterapeutas adaptam. Mas, enfim, a gente tem uma gama grande de tratamento, não precisa ter medo do tratamento, é importante fazer o diagnóstico. Perfeito, doutor. Eu conversei com o otorrinolaringologista, doutor Henrique Gobo. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pelas informações tão importantes aqui no Edição Manhã. Doutor, ótimo dia, viu? Um prazer, bom dia. Ótimo dia, doutor. É isso. Se você está se sentindo incomodado, o importante é sempre buscar um especialista para saber o melhor tratamento, o que de fato está acontecendo, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Tudo que a gente precisa e deseja.